Galera, Attack on Titan é a história que guarda mais segredos, easter eggs e detalhes escondidos. E esses detalhes passam despercebidos pela grande maioria dos fãs. Alguns deles eu já até falei aqui no canal. E se você gosta de mistérios, vem comigo que eu vou te mostrar algo que vai explodir sua mente. Porque aqui no canal é assim, eu gosto de mostrar informações que impactam as pessoas e que nunca ninguém viu antes. Então vamos combinar uma coisa, deixa seu like nesse vídeo e se você não explodir sua mente até o final desse vídeo, você pode remover o seu like, ok? Vamos lá! Galera, para começar a falar dessa verdadeira bizarrice, vamos ter que falar do OVA especial de Attack on Titan. Sério, nesse OVA o Isayama estava inspirado. Ele colocou tantas referências do final da obra, tantas vezes, que até dá dor de cabeça só de pensar. E enquanto eu estava fazendo esse vídeo, eu tive que parar várias vezes para rever as informações. É uma parada quase alucinógena. Vamos lá, nesse OVA, a Mikasa viaja no tempo, conversa com uma borboleta e o Eren morre enquanto ele está voando num avião. Eu avisei que a parada ia ser louca. Lançar essas informações para você dessa forma é meio estranho, certo? Mas a gente vai entender todos esses pontos e também como eles se ligam com o final da obra. Não só com o final do anime, mas também com o final do mangá. Então, fica avisado que nesse vídeo tem muitos spoilers. Nessa história, a Mikasa é perseguida por uma força natural misteriosa. E galera, essa força se manifesta em forma de uma borboleta. Guarda bem essa informação, porque essa borboleta é muito importante. Então anota aí, borboleta falando com Mikasa. E agora, o fato é que em um determinado momento, Mikasa estava no topo da muralha olhando para as costas do Eren. E ela foi visitada pela borboleta. A borboleta passou na frente dos seus olhos e ela entrou em uma alucinação que durou alguns instantes, mas para ela foram horas. Nessa alucinação, ela voltou a ser criança e ela estava numa espécie de realidade paralela, meio que uma completa alucinação de outro mundo. Lá, a gente vê detalhadamente como era a relação dela com o Eren quando eles eram mais novos. Entre esse relacionamento inocente, eles têm vários diálogos super importantes. Em um deles, Mikasa e Eren estão tomando conta da horta. Então a Mikasa para observar alguma coisa que está acontecendo. E isso também chama a atenção do Eren. Quando a câmera mostra pra gente o que é que está acontecendo, é um gafanhoto devorando uma borboleta. Veja que em nenhum outro momento da história, nem no mangá, nem no anime, as borboletas não são vistas a não ser que tenha essa referência. E todas elas se ligam, você já vai entender como. Lembrando que essa alucinação aconteceu em alguns milésimos de segundo, enquanto uma borboleta passava na frente dos olhos da Mikasa adulta. Vamos lá, nessa última abertura temos alguns frames muito interessantes de se analisar que foram colocados lá de propósito, para serem encontrados algum dia. O primeiro deles é a tropa de exploração em cima da muralha, olhando o pôr do sol. Esse frame está na abertura, nessa última abertura da parte 2 da temporada final. E foi exatamente ali que aconteceu o OVA da Mikasa. Ou seja, na abertura da temporada final parte 2, passam cenas do OVA da Mikasa. Mas não são só essas. Então se as cenas do OVA estão aparecendo ali, o que exatamente esse OVA significa para a história? É muito fácil de analisar e entender que eles estão no momento do OVA, pelas roupas, pela época e principalmente pelos gestos que eles fazem. Vamos ver daqui a pouco quais são exatamente eles. Essa cena que está na abertura só aconteceu uma única vez em toda a obra, e essa vez foi no OVA. Voltando ao sonho da Mikasa, ela conversou com uma força dentro de uma borboleta que disse que não importa o que ela fizesse, o destino do Eren sempre seria morrer. E ela, profundamente triste, passa por várias situações até voltar a si. Quando ela sai da alucinação, Mikasa olha para frente, joga seu cachecol para o lado e no topo das muralhas ela encara o Eren de costas. Mikasa está com as antigas roupas da tropa de exploração, e então a borboleta termina de passar por ela.
Já na abertura, a Mikasa joga o cachecol do mesmo jeito do Ova, sendo uma referência direta. Aqui, a borboleta não aparece, pelo menos por enquanto. Mas galera, a borboleta vai aparecer na abertura da temporada final, parte 2. Ou seja, fizeram grandes referências ao Ova da Mikasa na abertura da temporada final, parte 2, mas por quê? E assim, o Ova é quase uma explicação do final, e é praticamente um spoiler. E a partir de agora, vamos falar um pouco do mangá, então se prepare. Se você não gosta de spoiler, clica no card e veja um vídeo 100% sem spoiler que eu preparei para você. Mas se você continua aqui, vamos ver o que tudo isso significa. Afinal, qual é a finalidade da borboleta? Eu tenho uma teoria. A borboleta é Ymir. E Ymir fala diretamente com Mikasa. Ela está observando. Galera, isso só começa a fazer sentido quando a gente vai ler lá as páginas finais. Aqui no canal eu fiz um vídeo explicando todas as páginas finais. Eu vou deixar ele na descrição e no card, depois você dá uma conferida. Lá, a Mikasa e a Ymir conversam. E a Ymir diz que sempre observou a vida de Mikasa pelos seus próprios olhos. Aqui, elas estavam se comunicando. E o que mais no mundo de Shingeki no Kyojin poderia ter uma força suficiente para contar o futuro para Mikasa? Para contar para ela que o Eren perderia a vida? Quem mais além de Ymir? Não existe outra pessoa, não existe outro ser, não existe outra forma que seja capaz de falar com uma voz, ainda por cima feminina, com a Mikasa exatamente sobre isso. Ou seja, nas páginas finais a gente descobre que Ymir sempre esteve observando Mikasa, e no OVA a borboleta faz ela alucinar com o Eren morrendo, e a borboleta falando que o Eren precisa morrer, pois esse é o seu único destino. É como se Ymir estivesse de alguma forma preparando Mikasa para o dia que ela fosse acabar com o Eren, mas ela teria que ser muito forte para fazer isso com o amor da vida dela. E ao mesmo tempo é mostrado na sequência da abertura a icônica cena do Eren, a Mikasa e o Armin crianças correndo, que ficou marcado como uma das cenas finais do mangá e foi usado em várias referências promocionais ao final da obra. Os três estão correndo na direção de uma árvore. E adivinha só, meus caros amigos, essa cena também é do OVA. Essa cena já existia lá, ela foi animada no OVA, em que a borboleta fala com a Mikasa. Eles vão até essa árvore. E nessa mesma árvore, a Mikasa encontra o Armin chorando. O Armin quase não consegue responder. E quando ele fala para ela que o Eren morreu, a alucinação meio que se concretiza. Mas não acaba por aqui não. Tem mais uma coisa que realmente mexeu com a minha mente quando eu estava vendo sobre isso. Eu tive que fazer esse vídeo quase que de forma emergencial, porque isso é um verdadeiro absurdo. Se liga só, depois que eles são mostrados na árvore, que futuramente seria a mesma árvore onde o Eren está enterrado, mostra, na sequência da abertura, o Eren um pouco mais velho novamente, e por fim, o estrondo. Agora vem o plot twist. Depois de um belo grito do Eren no topo das muralhas, um titã colossal pisa. E adivinha no que foi que o titã colossal pisou? Em uma borboleta. Uma referência clara, novamente aqui. A borboleta pisada significa que a vontade e os planos de Ymir foram completamente finalizados. Mas tem um pequeno problema. O pé do titã colossal é dezenas de vezes maior do que a borboleta. E a borboleta não é gigante. Então essa cena foi colocada logo após a pisada do Colossal, mas não é, de fato, uma pegada do Titã. Afinal, a pegada do Titã é bem maior que essa. Acontece que essa cena da borboleta pisada também é do OVA, sendo que várias cenas do OVA são implantadas nessa abertura, as conectando de uma forma até bem intensa. E o mais incrível é que esse OVA é bem antigo, e foi feito há muitos anos atrás. Somente para preparar a gente para um dia encontrarmos essas referências escondidas nessa obra. A abertura da temporada final, parte 2, está intimamente ligada com o OVA da Mikasa, mas nele também aparece o OVA do Levi. Aparece nessa mesma abertura, apenas uma imagem. Você sabia que existem episódios especiais com a história do Levi?
Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal contando detalhadamente todas elas. Para você ver, você precisa estar inscrito no canal com o sininho de notificações ativo. Eu vou resumir aqui. Lá, o Levi acaba lutando contra um titã e ele está ao puro ódio, pois a sua querida amiga acabou de ser devorada. E quando ele vence o titã, ele se ajoelha, todo sujo, e olha para cima, com profunda tristeza e ódio de não ter conseguido chegar a tempo e ter salvo eles. E essa cena aparece com o sofrimento de Levi e também ele está usando as antigas roupas da tropa de exploração, as mesmas que são usadas na época do OVA. E galera, eu vou falar uma coisa sendo bem sincero com vocês. Se o Isayama tinha a intenção de nos deixar impressionados com esses detalhes escondidos, com certeza ele conseguiu. Porque por mais que eu olhe para essa obra, eu continuo encontrando segredos escondidos. É inacreditável como uma pessoa tenha colocado tantas informações em uma única história. E eu vou deixar na sequência aqui, como recomendação, outros vídeos que eu mostrei outros segredos da obra. E eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.